Há algum tempo, o Sr. Bernard Shaw, confrontado com a temível dificuldade de explicar como um homem de sua inteligência poderia ser hoje qualquer coisa que não um cristão ortodoxo, inventou, como é seu costume, um argumento realmente novo, seja bom ou mau. Os blasfemadores antigos, que são os mais amáveis dos homens, sempre haviam denunciado as histórias bíblicas como histórias tolas. Eram desajeitadas e defeituosas demais para serem cridas. Mas o Sr. Shaw disse a respeito da história central da Bíblia, não que era defeituosa demais para ser crida, mas que era impecável demais para ser crida. Rejeitou-a não porque era imperfeita, mas porque era perfeita. Declarou que a história do Calvário não devia ser crida precisamente porque era sublime, porque era contundente e poética. Coisas tão artísticas assim, disse ele com efeito, não acontecem. Não estou interessado aqui em propor nenhuma das muitas pequenas críticas que poderiam ser feitas sobre essa opinião. Eu poderia observar pela 100ª vez, sobre o 100º exemplo desse fato, que o inimigo do cristianismo está sempre engolindo suas próprias palavras e abandonando seus próprios padrões. Que o ataque a essa fé só consegue ser mantido estável, mesmo que durante 3 gerações, pelo fato de cada um de seus acusadores repudiar a acusação anterior, por cada filho do ceticismo renegar seu próprio pai. Eu poderia até mesmo sugerir que se o super-homem algum dia viesse à Terra, o Sr. Shaw não reclamaria se ele falasse naturalmente em poesia. Se pedisse a mostrar-lhe um soneto improvisado, se eu imaginava que o super-homem na Terra poderia falar em poesia, com certeza não é despropositado que Deus na Terra pudesse agir em poesia. Mas não estou envolvido em nenhuma dessas considerações. É apenas um aspecto muito mais inocente da teoria do Sr. Shaw que pretendo atacar. Ele disse que um certo relato provavelmente não é histórico porque é respeitável e dramático, algo com um clímax artístico. Interessa-me apontar que o Sr. Shaw disse isso porque não leu ou compreendeu de fato a história humana, porque permitiu que seu grande gênio e simpatia fossem sufocados pelo materialismo de ambiente moderno e mesquinho. A verdade é que as coisas que nos espantam no tremendo relato da paixão são coisas que não apenas aconteceriam em uma crise divina, mas que já aconteceram em todas as genuínas crises humanas. É apenas em épocas de exaustão e mera procrastinação com os problemas que elas não ocorrem. O Sr. Shaw, quando sugeriu que a paixão era artística demais para acontecer, queria na verdade dizer que era artística demais para acontecer na sociedade fabiana ou na London School of Economics. Mas na história essas coisas acontecem de fato, uma e outra vez. Falamos da arte como de algo artificial em comparação com a vida, mas às vezes imagino que a arte mais elevada de todas é a mais real do que a própria vida. A menos isto é verdade, que as paixões tornam-se poéticas na medida em que se tornam reais. O apaixonado está sempre tentando ser o poeta. Toda verdadeira energia é uma tentativa de harmonia e uma grande mudança de ritmo. E se fôssemos reais o bastante, falaríamos todos em verso. Seja como for, isso é inquestionável nos grandes assuntos públicos. Sempre que se tem uma verdadeira política prática, se tem uma política poética. Sempre que os homens ganharam as guerras, cantaram canções bélicas, sempre que se tem o triunfo útil, tem-se também o troféu inútil. Mas a coisa aparece de forma mais forte exatamente, onde o grande Fabiano deixa de reconhecê-la, nas cenas abertas da história e na forma exata como os eventos ocorrem. As coisas que de fato aconteceram por todo o mundo são precisamente aquelas que ele pensa que não poderiam ter ocorrido na Galileia. O isolamento artístico, os terríveis diálogos em que cada um dos participantes era dramático, as profecias lançadas como luvas, as altas invocações da história, a contínua e crescente emoção do relato, as réplicas apropriadas e avassaladoras. Essas coisas de fato acontecem, já aconteceram. São atestadas em todos os casos em que a alma humana tornou-se poética ao estar em perigo. Em cada um desses importantes momentos, a mais correta e sólida história parece-se com um romance histórico. Uma camponesa considerada meio idiota, de fato prometeu derrotar os vencedores de Agincourt. Trata-se de Joana d'Arc. E de fato fez. Deveria ser uma lenda, mas acontece que é um fato. Um poeta e uma poetisa de fato apaixonaram-se e fugiram secretamente para um lugar com clima ensolarado. Trata-se do casal Percy e Mary Shelley. É obviamente um romance de 3 volumes, mas aconteceu.
Nelson de fato morreu no ato de vencer a única batalha que poderia mudar o mundo. É uma coincidência muito improvável, mas agora é tarde demais para alterá-la. Napoleão realmente venceu a batalha de Austerlitz. Não é natural, mas não é culpa minha. Quando o general que havia perdido uma cidade republicana retornou, dizendo tranquilamente: "Fiz tudo possível", Robespierre de fato perguntou com ar de questionamento: "O senhor está morto?" Quando Robespierre tossiu em seu frio discurso, Garnier de fato disse: "O sangue de Danton é que o sufoca." Strafford de fato disse, sobre sua deserção do parlamento: "Se o fizer, que minha vida e minha morte sejam colocadas sobre uma colina, para que todos os homens as admirem." Disraeli de fato disse: "Virá o tempo em que vocês me ouvirão." O heroísmo é um fato, mesmo quando é uma coincidência ou um milagre, e um fato é uma coisa que pode ser admitida sem ser explicada. Mas para concluir, eu apenas sugeriria que há uma explicação muito natural para essa assustadora felicidade de frases ou de ações que tantos homens exibiram em tantos cadafalsos ou campos de batalha. É simplesmente que quando um homem descobre alguma coisa que ele prefere à vida, então pela primeira vez começa a viver. Abre-se em sua alma uma prontidão de poesia cuja chave nossas ridículas experiências não possuem. Quando chegou a desprezar este mundo como um mero instrumento, este se torna um instrumento musical e cai em certas harmonias artísticas ao seu redor. Se Nelson não tivesse vestido suas condecorações, não teria sido atingido. Mas se não as tivesse vestido, não seria Nelson, e se não fosse Nelson, poderia ter perdido a batalha. É tudo muito natural. Nada requer uma explicação, exceto Nelson. Exceto o fato de um homem sentir-se mais vivo do que nunca quando está fazendo tudo o que pode para morrer.